As barreiras que erguemos somos nós, elas não deveriam, existir. Então, estamos todos juntos aqui, em nome de Jesus, e que tenhamos uma noite muito proveitosa. O assunto que eu vim me propor a falar hoje com vocês é sobre uma das maiores relutâncias que nós, quando encarnados, temos, que é a morte ou o desencarne. Então, nós fizemos essa palestra baseado no livro do Chico, Obreiros da Vida Eterna, onde ele aborda de forma bastante objetiva e ele nos fala que nós nos preparamos tantos anos para reencarnar e aí reencarnamos um pequeno período de tempo, porque ficamos aqui alguns, a média de desencarne é 50 a 80 anos, então perto da eternidade, isso é muito pouco, e no entanto, na hora de voltarmos à pátria espiritual, voltarmos ao nosso lar, nós nos debatemos muito. Então nós vimos isso como uma coisa horrível, como um desastre enorme, e é tão natural. E assim que nós devemos enxergar o desencarne e trabalharmos especialmente com os nossos filhos, os nossos netos, que não é uma coisa horrível, não é perder tudo, não é acabar tudo e deixarmos tudo. Simplesmente é o fim de um ciclo. Porque nós, desde que entramos na doutrina espírita, se estamos nela, acreditamos que na casa do nosso Pai existem várias moradas. Existem vários planetas, de provas, expiações, planetas felizes. Então, nós estamos nesse processo de desenvolvimento, de aprimoramento espiritual, e é natural que a gente venha para Ele e dele saiamos para outros planetas, para outros mundos, outras moradas. E Obreiros da Vida Eterna, ele foca muito essa dificuldade que nós temos. Nós muitas vezes passamos 3, 4 vezes mais tempo no nosso período pós-desencarne, porque nos apegamos às pessoas, às propriedades, ao planeta, aos amores, às paixões, às ilusões, e não nos permitimos continuar a passagem. Então é uma perda enorme de tempo dentro desse nosso processo de educação do espírito, porque a gente aqui chega, ficamos reencarnados por 40, 50, 80 anos, e aí ficamos perambulando pelo umbral como mendigos perdidos durante 80, 100, 150, 200 anos, até chegarmos assim no topo, no fundo do poço, do limite que o sofrimento humano causa, e aí retomamos a aceitação desse desligamento que nós temos que fazer. Então, é um tema que nós deveríamos passar a olhar de outra maneira. Perder alguém é difícil? É muito difícil. Mas é inevitável. Não conhecemos ninguém que tenha vindo e ficado para a semente. Todos têm um período e vão. E isso torna até com que nós tenhamos mais consciência para viver quando encarnados. Porque nós vamos ser mais pacientes, mais generosos, mais gentis, mais delicados com as pessoas que estão à nossa volta. Então, o que nós ouvimos comumente é algumas pessoas que se vão e aí ficam angustiadas porque não tiveram tempo de se despedir de quem aqui estava, ou não se perdoaram de algumas mágoas. E quando aqui estão, não tem tempo de ir à casa do pai, à casa de um primo querido, mas depois que parte, ai que saudade que dá. Então, assim, isso também é um convite que a gente viva com mais consciência, que nós temos muito pouco tempo aqui. Então, esse tempo que estamos aqui encarnados, nós temos que aproveitar ele da melhor maneira possível. Então, sabemos que viemos para ficar
esse período, que ele seja vivido com mais generosidade, com mais resignação, que a gente cobre menos dos outros, que nós nos cobremos menos por algumas atitudes. E errar, todos erramos e nos retratamos, porque a nossa grande ferida, nosso grande calcanhar de Aquiles realmente é o egoísmo e, mais que ainda, a prepotência, né? Então, isso é uma coisa que temos que trabalhar bastante. Então, o livro começa falando de um tema que eles citam, o capítulo chamando Rasgando os Véus. E lá ele explica que desde a época dos gregos, depois dos egípcios, dos romanos, nós ainda cultivamos exatamente a mesma postura com relação ao desencarne. Então, isso para a gente assim é uma coisa horrível, é um castigo de Deus. E nessa obra, o André Luiz tenta colocar que a morte, de forma muito natural, ela é uma sequência. Nós trabalhamos, estudamos na espiritualidade, aprendemos muitas coisas interessantes lá e a gente reencarna para colocarmos à prova isso tudo. E sabemos, tanto lá quanto aqui encarnados, que nós estamos sujeitos às leis divinas e elas que têm que reger a nossa reencarnação e todas as organizações e justiças de equilíbrio e de outras moradas. Então, o que o livro Obreiros da Vida Eterna nos convida? Ele faz um convite ao bem, que a gente tenha essa consciência de que isso é passageiro, que nós estamos aqui por um tempo, nós somos espíritos eternos, que durante esse momento, essa programação reencarnatória, aqui chegamos e que a gente vem para cá para nos prepararmos para a nossa evolução e que sabemos que temos que ficar tão felizes quando chegamos e também quando fomos embora, porque estamos cumprindo a nossa meta, estamos cumprindo o que viemos aqui fazer. E não é como comumente se vê, mas coitadinho, era uma criança, ficou tão pouco. Dentro do processo reencarnatório dela era necessário esse pequeno espaço de tempo. Como para nós, e muitos de nós temos também um tempo de fluido vital destinado para que fiquemos encarnados, e de acordo com a forma que nós utilizamos ele, podemos ficar mais tempo ou encurtarmos também essa estadia aqui. Então, que a gente tente ver essa reencarnação aqui no planeta com um propósito da gente se regenerar, de nós nos lapidarmos, trabalharmos ainda esses enormes defeitos que todos temos e nos melhorarmos para voos mais altos. Então, hoje todos nós sabemos que a vida não termina, que a gente passa por ciclos e aí é muito mais fácil que nós aceitemos isso na hora do desencarne, porque uma vez cessado o nosso sopro de vida, nem há o que não se aceitar. Mas, ainda assim, Deus, na sua misericórdia infinita, nos permite aceitar fazer a passagem ou não fazê-la. E aí temos esses locais de sofrimento junto à crosta que ficamos perambulando até o momento que decidimos concluir essa passagem. Então, o Obreiros da Vida Eterna vem colocar também que não existe céu nem inferno. O céu e o inferno eles residem dentro de nós. Deus não nos pune por nada, ao contrário, Ele nos dá inúmeras oportunidades de nos corrigirmos, de pedirmos desculpas, de perdoar, de nos perdoarmos. E aí ele fala também que tudo escolhemos, a virtude, o defeito,
a manifestação do sublime ou o impulso animal, o equilíbrio ou a desarmonia, o esforço de elevação ou a probabilidade de queda, de perseverar aqui. E aí ele nos pede que após o nosso desligamento, que a gente se encha de serenidade e de prudência e que faça a nossa passagem, porque nós vamos encontrar outros campos vibratórios na crosta e nós vamos nos afinar com eles. Nós já fizemos essa passagem inúmeras vezes e a gente sempre acaba não aceitando, né, essa verdade. E aí o que eu havia comentado, né, que a gente passa um breve período de tempo aqui encarnados e aí ficamos nessas estações expiatórias, às vezes anos, séculos. Nós que trabalhamos na desobsessão, muitas vezes recebemos pessoas de época medieval, de guerras antigas, que realmente, se nós não quisermos enxergar essa realidade do desencarne, nós podemos simplesmente dizer a nós mesmos que isso não aconteceu, que isso está errado, e ficarmos anos esperneando sobre isso, até chegar ao ponto que nós nos desequilibramos totalmente e aí perdemos a razão. Como essas pessoas que acabam indo parar na rua por N situações e com o tempo a falta de alimentação ou de um descanso correto se desequilibram totalmente e assim nos tornamos mendigos espirituais nos umbrais. E conforme a nossa vibração, a nossa fé, ela vai diminuindo, nós nos tornamos presas fáceis, né, de entidades trevosas, por não ter essa proteção dessa nossa ligação com Deus, de nos colocarmos numa situação de aceitarmos que o que Ele escolhe sempre é o melhor para nós. Então, a hora que chegar o nosso momento, é realmente o nosso momento. Então, temos que seguir. Por mais que amemos as pessoas, por mais que amemos Bertioga, esse mar maravilhoso, mas não há escolha. Essa é a grande verdade. É seguir ou seguir. Então nós nos agarramos um pouco a essas sensações e ignoramos, né, que essa separação ela é provisória, né? Então ela não é esse amarguroso adeus, é um até breve para todos nós. E aí ele nos coloca que nós estamos temporariamente internados na escola física e que a gente tem que pensar isso a todo momento, com relação à nossa família, aos nossos filhos, ao nosso marido, aos nossos netos, porque nós não viemos juntos para cá e não partiremos juntos, salvo algumas situações previstas nos planos reencarnatórios, né? Que nós vemos alguns acidentes familiares, enfim. E essa questão de vida e morte ou de desencarne, ela tem que ser bem trabalhada na nossa cabeça, na nossa alma, porque ela tem que ser aprendida e entendida. Ela é líquida e certa. Então nós somos esses seres espirituais que chegamos aqui para ficar um período de tempo, para colocar em prova o nosso aprendizado, para crescermos, para aprendermos a amar, a servir, a nos doarmos, para contornar alguns vícios, ou muitos que sempre trazemos, vícios de possessão, de sexo, de jogo, de bebida, de drogas, de apegos, né, exacerbados. E aí temos que trabalhar nesse curto espaço de tempo. Nós não sabemos, nenhum de nós, quanto tempo nós ficaremos, mas a nossa chegada deve ser encarada de forma tão natural quanto será a nossa partida.
E aí ele nos propõe que nós aproveitemos esse tempo trabalhando muito, né? Essas virtudes que há milênios estamos tentando nos doutrinar, que é perdoar, que é amar, que é servir. E nos coloca que nós somos eternos, né? Assim como os nossos entes queridos. Somente o nosso amor é imortal. E que a nossa vida nesse planeta, por ter esse tempo limitado, tem que fazer com que a gente mude a nossa qualidade de vida, que a gente abrace mais, que a gente se prenda cada vez menos por pequenas coisas, por algumas palavras mal colocadas, porque em vez de nos sentirmos atacados quando recebemos uma palavra áspera, dura, por que não pensarmos assim, puxa, que pena, esse meu amigo, essa minha amiga não está tendo um dia bom, porque senão ele estaria sendo mais gentil. E que a gente possa, né, criticar menos, aceitar mais, apontar menos os erros dos outros e olharmos mais os nossos próprios. Então, que essa consciência do tempo limitado que aqui estaremos e que todos sabemos que iremos, e da mesma maneira, agora a passagem é independente de cada um, né? Podemos aceitá-la pelo amor ou pela dor. Que isso seja um despertar e que trabalhemos sempre isso com muita naturalidade. Eu em casa costumo conversar muito com meu marido, né? Porque ficamos só os dois, nossas filhas tomaram os rumos dela, e a gente conversa tão naturalmente como se estivesse falando do próximo aniversário dele. Então, olha, se eu for primeiro, eu não quero que você fique com luto eterno. O luto tem prazo, ele tem que ser sentido, porque são anos de relacionamento, de convivência, de afetividade, mas ele tem que ter aquele prazo. Doeu, tanto, parou, segue em frente, porque cada um tem a sua missão, cada um tem o seu tempo aqui. E aí, assim, não vá morar com os filhos, não vai interferir na vida deles. Tenha a sua própria vida, procure uma pessoa bacana para estar do seu lado. Ou se você achar que já foi muito chato carregar um casamento, né? E vai ter uma outra pessoa, porque mulher não tem jeito, a gente manda mesmo, né? A gente dá pitaco o tempo inteiro. Se você não quiser mais isso, veja uma forma boa de viver, porque nós não vamos juntos. E eu também me programo e me planejo se eu ficar só, porque isso é uma possibilidade. É uma possibilidade, não, é uma certeza. Então, é muito importante que a gente fale sobre isso, porque não é um horror, não pode ser. O desencarne não pode ser mais aquela figura com manto preto e um cajado enorme, porque não é assim. Nós sabemos que nós reencarnamos múltiplas vezes. Não podemos sofrer sempre pela mesma coisa. É um erro enorme que nós temos que aprender a corrigir. E aí, ele nos pede que a gente se recorde dos ensinamentos do nosso mestre, que na hora de partir, retornemos a Deus felizes, não de acordo com o meu desejo, dizer assim, não, eu ainda não fiz tudo, porque assim, tudo nós nunca vamos fazer. Se a gente tem filho pequeno, a gente quer ver o filho crescer. Se o filho cresceu, a gente quer ver casar. Aí se ele casou, a gente quer ver os netos. Aí depois a gente quer ver os netos formados, depois a gente quer ver os bisnetos. Então não existe fim, nem aqui e nem lá. Até porque se nós pusermos isso nas mãos de Deus e não na nossa determinação, porque a gente não manda nada mesmo, a gente vai entender essa naturalidade das leis, a gente vai fazer a nossa passagem, vamos estar bem, todos nós passamos, né, pelo umbral, em tempo de nos entendermos, de nos acertarmos com a nossa consciência, e aí, estando absolutamente equilibrados, nós podemos estar juntos, porque nós sabemos que à noite nós desdobramos. Então, é muito mais suave essa passagem tranquila, que nós não rompemos laços nenhum. Agora,
Com a inconformidade, nos desestruturamos em primeiro lugar, depois, através da nossa vibração pesada, dos nossos sentimentos de tristeza, que com o tempo essa tristeza se torna agressiva, nós desequilibramos quem está aqui. Então, olha, que amor é esse? Que escraviza, que segura, que não deixa a outra pessoa seguir a vida. Nós temos tantas histórias em mesas de desobsessão, de irmãos, de marido e mulher que se separam pelo desencarne e aí não aceitam as novas relações, ou não aceitam que a irmã se casou, ou se casou com quem não devia. A vida de cada um é única, o nosso processo reencarnatório é único, nós temos que dar conta dele, e já é tanta coisa dar conta do nosso, que dirá de toda a família, né? Dos filhos, dos netos, dos cunhados. Cada um tem a sua vida, tem a lei divina que rege tudo. Você fez pelo bem, você tem a sua colheita do bem. Você não fez, aquilo que você semeou é aquilo que você vai colher. Então vamos pensar um pouquinho, né? Que a gente pode se livrar de tudo isso e voltar aos nossos campos de trabalho, onde estaremos sendo fraternos, colaborativos, úteis a nós e a Deus. Porque Ele, por ser um Pai misericordioso e amoroso, Ele sofre ao nos ver sofrer também. Então, se nós o amamos e aceitamos que Ele é responsável por todos os passos que guiam a nossa vida, que a gente tenha essa aceitação, que tudo que vem na nossa vida vem no momento certo. E aí, em função desses milênios de sofrimento nosso, foram criadas as casas transitórias na crosta terrestre, né? Na nossa crosta aqui, nós temos, segundo os obreiros da vida eterna, a casa transitória de Fabiano. E deixa eu ver aqui, que está um pouquinho diferente. Isso. Por conta dessa dificuldade que nós temos, desse desequilíbrio nosso, então nós somos acolhidos por pessoas benfeitoras de bem, porque nos tornamos estonteados no momento do desencarne. Cada um tem a sua forma, mas de modo geral, levamos alguns dias, ficamos entorpecidos. Da mesma forma como nós perdemos parentes nossos, né, que a gente acha que aquilo não aconteceu, que aquilo é um sonho, de repente nós vamos acordar e no outro dia está tudo igual. Quando é feito o nosso desencarne, acontece da mesma maneira. E nesse momento, para que a gente não fique à sorte de espíritos desviados, esses abrigos, segundo a nossa aceitação, nos recebem. A casa transitória de Fabiano, ela tem uma construção de movimento aéreo, ela é trabalhada, juntamente ligada com as fraternidades espirituais. Eles têm todo um trabalho de proteção e nós só conseguimos adentrar nela quando a nossa vibração está de acordo com essas casas de socorro, porque elas são protegidas, né, por barreiras magnéticas. Em alguns momentos elas são deslocadas até para a proteção das próprias casas. E o trabalho deles é maravilhoso, né, para que haja esse resgate nosso. Ela foi criada, essa casa transitória de Fabiano foi criada por Fabiano de Cristo, né? Ele era de uma ordem religiosa do Rio de Janeiro e, ao desencarnar com muito mérito, foi perguntado a ele para onde ele gostaria de ir. E ele tinha oportunidade de ir para moradas felizes, e ele disse que ele ficaria onde houvesse irmãos infelizes. Então, ele preferiu ficar na crosta terrestre, auxiliando esses seres que, como nós, desencarnam bastante confusos e desalentados.
O trabalho dessa casa, então, é de uma dignidade incrível, né? Porque ele recebe numerosas pessoas. Eles são como se fossem aqui na Terra os nossos pronto-socorros nos hospitais. E a gente já falou das barreiras. E aí, nesse livro, tem um personagem chamado Irmão Gotuso, que o André Luiz conversa com ele, e ele explica, né, o que aconteceu com ele ao desencarnar, que ele não aceitava realmente a separação da família dele, e tudo para ele foi muito confuso. E ele mesmo coloca que ele achava que nós deveríamos falar, enquanto encarnados, mais sobre o tema, porque para ele trabalhava na área médica, ele acreditava que simplesmente a vida não encerrava, e que a gente, com a morte, tudo terminasse. Mas, como ele era católico, havia uma certa confusão pelas preleções que ele ouvia nos cultos da igreja. E aí, quando ele se vê desencarnado e com as mesmas sensações que ele tinha quando aqui encarnado, ele ficou absolutamente confuso, porque na mente dele, desencarnar era um passe de magia. Você chegava num salão bem grande, né, talvez São Pedro, São Paulo, alguns apóstolos, e dizia assim: olha, aqui é quem não foi muito bom, vem para cá, e aqui quem foi bom, vem para lá. Então, mais ou menos era isso. E quando ele desencarna e ele se sente ainda com os órgãos dele, com a mente dele, com tudo que ele ali trazia, aquilo causou um desequilíbrio muito forte. Fora isso, o apego dele pela família, pelos filhos que ainda eram pequenos, que ele achava que não, ele tinha que voltar e cuidar deles. E aí ele ficou bastante tempo numa situação muito complicada. E aí ele fala também que ele hoje trabalhando na crosta, na casa transitória de Fabiano, ele tem muita compaixão por quem desencarna, especialmente pelas portas do suicídio, que acha que está resolvendo um problema que vai acabar e vai se tranquilizar, porque nós levamos tudo isso conosco, né? Inclusive os ferimentos que isso causa no nosso perispírito. E ele diz que que a gente deve falar muito através disso, que a morte física não encerra tudo e que nós temos que encarar ela como uma continuidade realmente daqui. Porque esses problemas que a gente tenta se livrar seguem conosco. E ainda maiores, porque ainda carregamos o peso de termos interrompido uma vida que não era por direito fazê-lo. E aí a gente tem também que todas as colocações que ele fala sobre como chegamos do outro lado, né? Que a gente simplesmente se transfere de uma residência a outra, que a gente carrega as nossas doenças e também os processos de cura. Ele fala também do corpo astral, que é a organização viva, tão viva quanto o aparelho fisiológico que aqui temos, e aí ele se ressente pelo fato da ignorância com qual nós fazemos essa passagem. E quando ele desencarnou, ele reclamava os direitos dele, brigava, mas ele disse que ele gastou anos perdendo cada vez mais o equilíbrio dele, que era indispensável para ele se regenerar. E aí Allan Kardec também nos coloca que ao desencarnarmos, nós ficamos em todas as obras dele é colocado essas áreas de erraticidade que a gente se estaciona. Na verdade, teria que ser só um local realmente de passagem, mas nós ficamos, infelizmente, estacionados. Na medida que nos revoltamos, que com o desencarne, ficamos aí por longos anos.
E aí eu gostaria agora de mostrar para vocês o que o livro mais trabalha, que é o desencarne do Dimas. Vou colocar um videozinho bem rápido.